Olá, queridos estudantes, sou o professor Sandro Massarani e vamos ver nesse vídeo o importantíssimo processo de criação de personagens, tão fundamental para o sucesso de qualquer história. Mãos à obra. Bem, estamos no meu site, o Além do Cotidiano, o massarani.com.br. Como muitos já sabem, tem um curso completo de roteiro e escrita. Vamos para o curso. Na unidade 3, a criação de personagens. Lembrando que os meus vídeos são sempre um suporte aos textos do site. Então é fundamental que a gente leia os textos. O vídeo, como vocês podem muito bem ver, é algo bem informal, como se fosse uma conversa mesmo. Muitos estudantes gostam de ver o vídeo, de ouvir o áudio. Então é importante também que tenha essa ferramenta complementar. Mas a base do curso são os textos. E os links do curso e do texto que a gente vai analisar hoje, sobre criação de personagens, está na descrição do vídeo. Temos aqui a ficha básica de personagem logo no início. É uma ficha em PDF, é muito importante que você dê o download dessa ficha, e a gente já percebe que existem muitas perguntas que vão precisar ser respondidas no processo de criação de personagens. No texto também tem mais outras tantas perguntas. É um processo, então, que possui muita escrita para a criação de personagens. Temos que desenvolver esse personagem a partir da maior quantidade de perguntas possíveis. Muito importante que até personagens secundários ou personagens que vão ficar pouco tempo na obra, apareçam 5 minutos no filme, poucas páginas numa história em quadrinhos, num livro, ele também tem um tratamento muito desenvolvido, muito completo. Ou seja, mesmo os personagens, entre aspas, menores, eles também são importantes para a história e também precisam de um pano de fundo, mesmo que esse pano de fundo não apareça na história. A maioria das vezes não vai aparecer. Só que se nós sabemos tudo sobre aquele personagem, o que a gente colocar, o pouco que a gente colocar numa história, vai ser muito genuíno, vai ser muito mais verdadeiro perante o personagem. E pode não parecer. A audiência percebe quando um personagem, mesmo com pouco tempo de obra, ele é bem desenvolvido. E isso faz a nossa história ficar mais rica. Bem, voltando para o texto, o primeiro ponto fundamental que nós temos que perguntar quando criarmos um personagem, no processo de criação, qual é a necessidade dramática desse personagem? Ou seja, o que ele quer na história. Todo personagem da obra tem que ter uma necessidade dramática, que é o objetivo dele. Óbvio que a história vai girar em torno da necessidade dramática do protagonista, do personagem principal. Mas todo personagem tem que ter esse objetivo, essa necessidade dramática. Lembrando, recapitulando a estrutura fundamental de uma história, seus elementos fundamentais, toda história basicamente é formada por um personagem principal que quer um objetivo, mas vai enfrentar uma oposição para conseguir esse objetivo. Então nós temos 3 pontos fundamentais de uma história: o protagonista, o seu objetivo, que é a necessidade dramática, e a oposição, que vai fazer de tudo para impedir que o personagem consiga esse objetivo. Temos que ter sempre isso em mente na hora da criação de personagens também. Essa motivação, essa necessidade dramática, ela precisa ser convincente. Temos que deixar bem claro na história que o objetivo do personagem, ele conseguir aquilo, é fundamental para a vida dele. Esse objetivo pode ser algo físico, um objeto, pode ser algo bem psicológico, pode ser uma vingança, então, pode ser a busca da paz interior, pode ser a busca por um emprego, a busca pelo dinheiro, a busca pelo amor da pessoa, de uma pessoa amada, desejada, enfim. E a história deve fazer com que essa necessidade dramática torne-se fundamental.
né? Caso o personagem consiga isso, ele vai ficar, né, atingir uma plenitude de satisfação, muitas vezes, e caso ele não consiga, né, vai ser uma grande derrota, em termos de história para ele, né? Algo bem impactante. Então, a necessidade dramática é fundamental, é o principal, né, no processo de criação do personagem. E todo personagem é definido pelas escolhas que faz. As escolhas até mais simples, né, como a questão qual a roupa que ele vai usar, qual música que ele escuta, quais são os amigos que ele escolhe ficar do lado, né, como ele escolhe se projetar para as outras pessoas. Das escolhas mais simples às escolhas mais difíceis, o personagem vai se moldando para a audiência através dessas opções que ele, então, resolve adotar. É fundamental que coloquemos escolhas difíceis para o personagem, porque é aí que a personalidade dele fica mais evidente. Ou seja, nos momentos decisivos de escolhas muito difíceis, é que o personagem tem que, então, ser bem construído e realizar aí a sua conexão com a audiência. Isso é bem importante. Então é fundamental que o personagem tenha escolhas difíceis ao longo da obra. Mas as escolhas também do cotidiano, elas são muito importantes para poder começar uma ponte de ligação entre o personagem e a audiência. Todo personagem ele vai ter um arco, ou seja, as escolhas que ele faz não são escolhas vazias, óbvio. E é muito importante, na maioria das histórias, o personagem no início da narrativa é um, e no final ele se transforma, é outro. Ou seja, através das difíceis escolhas que ele vai ter que fazer ao longo da obra, a vida dele, e ele vai mudando. Isso é muito importante. É muito gratificante quando a gente chega no final de uma obra e observa toda a jornada feita pelo protagonista, como a história modificou o seu ponto de vista, como a história modificou a sua vida. E é muito importante que o oposto algumas vezes acontece. Ou seja, um personagem muito teimoso, o arco dele é de algo estático. Ou seja, o personagem não muda nada ao longo da história. Quando isso é muito bem feito, também é recompensador. A gente percebe que o personagem muito teimoso ou fez de tudo para se manter estático no mundo em transformação à sua volta, e isso rende boas histórias. O que não podemos é fazermos personagens muito, vamos dizer assim, com escolhas fáceis e que não mude ao longo da história, apesar de coisas importantes acontecerem ao redor dele. Então é uma falha no processo de criação de personagens não darmos uma atenção ao arco do personagem. O arco do personagem tem que ser bem claro, se for de mudanças profundas ou se por questões da história ele preferir de toda forma resistir a mudanças. O que não pode é termos aí uma história que não haja um destaque para o que o personagem pensa ou como que ele vai lidar com os obstáculos da história. Dimensões de um personagem. Para construirmos um personagem bem realista, temos que entender esse princípio das dimensões. É algo bem simples, mas é muito importante. Ou seja, um personagem só com uma dimensão, ele tem apenas um traço de personalidade. Ou seja, ele é bom, ele é mau, ele é invejoso, ele é orgulhoso, ele é nervoso, ele é ansioso. Ou seja, não devemos fazer isso. Nem personagens, talvez terciários, colocarmos um personagem unidimensional, com uma só dimensão. Eu dou exemplo aqui no texto, as histórias em quadrinhos mais antigas, antes da década de 60, boa parte, os heróis e os próprios vilões eram bem unidimensionais. Há exceções, lógico, mas foi a partir da Marvel com Stan Lee, o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, o Incrível Hulk e entre outros, nós vamos ter nas histórias em quadrinhos um avanço nisso. Então as histórias em quadrinhos, o cinema já bem antes das histórias em quadrinhos já tem personagens mais elaborados. A literatura então nem se fala. Mas temos que ter cuidado e evitarmos criar personagens unidimensionais. Nada é tão, vamos dizer assim, problemático ou mal escrito como um vilão que só tenha, a única característica dele é ser mau. Uma evolução da unidimensionalidade dos personagens
é a bidimensionalidade, ou seja, criarmos personagens bidimensionais, que aí vão ter duas características, ou seja, pode ser ao mesmo tempo aqui bondoso, supercontrolador, ou um vilão maldoso e excelente pai de família. Então, personagens com duas características. Já é um grande avanço. De repente, personagens menores que não vão causar grande impacto na história possam ser criados de forma bidimensional. Mas o ideal para todo personagem da história, mesmo aqueles que não tenham uma participação significativa, seja a sua construção ser feita com base nas 3 dimensões. Ou seja, personagens que tenham 3 características bem definidas. Temos talvez que ter o cuidado, às vezes a gente acha que mais é melhor, ou seja, a gente coloca 5 ou 6 características em cada personagem, e aí a gente acaba não desenvolvendo nenhuma. Eu acredito que 3 características seja aí o ideal. Não há necessidade, talvez, com algumas exceções, de um personagem ter mais do que 3 características marcantes. Então, esse processo das dimensões, ele é muito interessante, é um processo fácil da gente entender, e a gente, com esse processo, é um grande passo para termos personagens mais realistas, ou seja, que tenham 3 características. É interessante colocarmos, às vezes, características que sejam até um pouquinho contraditórias. O ser humano ele é contraditório, o ser humano ele é muito complexo. Então, o personagem, como um vilão e um ótimo pai de família, bem realista, e causa até muita... chama a atenção da audiência, personagens com características bem diferentes. Vamos falar um pouquinho das características físicas. É muito importante termos características físicas bem detalhadas. Só lembrando, um erro grave do escritor, principalmente na literatura, é querer empurrar logo para o leitor todas as características físicas de um personagem. Te cita uma ou outra e o restante a gente vai vendo ao longo da obra. Nunca é bom entupir o leitor de informações de cara, não. Enfim, feita essa observação, eu acho interessante também que os personagens tenham uma ou outra característica física mais destacada, vamos dizer assim. As pessoas elas são muito diferentes se a gente observá-las de perto. Às vezes a gente anda na rua, acha todo mundo bem parecido, mas não é bem assim. Quando a gente começa a observar realmente as pessoas, que é o que todo escritor deve fazer, tem que ter esse olhar aguçado, a gente começa a perceber como as pessoas são muito diferentes, como fisicamente elas são muito diferentes. E isso, se a gente passar para uma obra, torna o personagem muito rico. Obviamente, no cinema, no roteiro de cinema, tem a figura do ator. E aí o roteirista deve ser um pouco cauteloso com isso. Lembrando, o roteirista de cinema não deve dar direções explícitas, ou instruções explícitas ao diretor e nem aos atores. Não é o papel do roteirista de cinema. Agora, na literatura, nos quadrinhos, isso aí no teatro, talvez também tem que ter um cuidado na novela, tem que ter aí a conversa com o ator. E geralmente o roteirista de cinema ele nem conversa com o ator, é um outro processo isso. Mas aí dar uma característica física ou duas importantes e o ator ali vai se desenvolver a partir daquilo. Até no processo das 3 características que vimos antes, do processo de 3 dimensões, é bom o roteirista sim citar isso, mas não com muitas instruções, e o ator desenvolve ali em cima. Então eu acho interessante todo personagem ter uma característica física, pode ser facial, no jeito de andar, no jeito de falar, até as roupas também que ele escolhe, a voz dele, isso é interessante e cativa a audiência, personagens com características marcantes e evita até a confusão. Às vezes tem tanto personagem no filme, e às vezes personagens parecidos, que a gente nem sabe quem é quem. E a característica física destacada ajuda nessa observação de personagens. Um ponto fundamental no processo de criação é criarmos o antagonista, o personagem que vai ser aí a oposição, o conflito, que vai gerar a maior parte dos conflitos em uma obra. Lembrando que o antagonista não necessariamente é uma só pessoa. Pode ser uma instituição, pode ser uma floresta, pode ser uma casa, mas vamos nos ater
Aqui, na parte mais tradicional, o antagonista sendo uma pessoa, um personagem que também é principal. Geralmente, o antagonista divide aí o protagonismo com o protagonista. E aí é muito importante, tudo que é válido na criação do nosso protagonista é fundamental na criação do nosso antagonista. Ou seja, toda a importância do vilão acaba definindo a qualidade da história. Se nós temos um antagonista rico de características, um antagonista cativante, a história fica muito mais interessante. Basta lembrarmos aí dois ótimos exemplos, o Guerra nas Estrelas com o Darth Vader, por exemplo. O Hannibal Lecter, no Silêncio dos Inocentes, é um antagonista riquíssimo. O próprio Coringa no Batman também, o Batman, o Homem-Aranha, são muito definidos pela oposição, pela qualidade dos vilões. Muitos argumentam, tem até um bom ponto, que os vilões do Batman são mais importantes que ele no andamento de uma história. Em algumas histórias eu tendo a concordar. Então, assim como o personagem principal, o antagonista também tem que ter uma motivação convincente. Ou seja, ele tem que ter ali uma necessidade dramática muito forte para ser o antagonista. Isso torna o vilão real. Eu não gosto muito desse termo vilão, mas ele é muito usado. Eu prefiro o antagonista. E para o antagonista ser bem realista, a sua necessidade dramática também tem que ser importante para ele. Também tem que ser evidente na história que aquilo é fundamental. Lembrando que ele é o antagonista para os nossos olhos. Para os olhos dele, ele é o herói. Ele é o protagonista. Isso é muito importante para a gente poder ter um antagonista bem complexo, realista, bem fundamentado. Bem, como que a gente pode concluir, então, essas etapas no processo de criação do personagem? Qual é uma ideia fundamental para a conclusão? O personagem, ele deve estabelecer, seja o protagonista, seja o antagonista, principalmente esses dois, mas também os secundários. É muito importante que a gente tente criar laços entre o personagem e a audiência, que é a empatia. Ou seja, a audiência ela deve se importar com os rumos dos personagens. Eu falo isso em diversos outros textos. Empatia não é a mesma coisa que simpatia. Simpatia é alguém que você acha agradável, talvez, enfim. Empatia é quando você se importa com o outro, mesmo que você não concorde com todas as ações do outro, mas o processo de criação de personagem foi tão bem estruturado, as próprias escolhas do personagem, suas características foram tão bem elaboradas, a sua necessidade dramática é tão importante para ele que a gente começa a torcer para esse personagem. Ou até o contrário, a gente torce para o vilão, muitas vezes. Então, é necessária todo esse questionamento, é necessário todo esse questionamento sobre o personagem para que a gente crie essa empatia. Então, nós temos várias formas técnicas, é muito difícil isso, mas para tentarmos estabelecer uma empatia entre o personagem e a audiência. Por exemplo, isso aqui é muito importante. Quando o personagem sente medo e quando o personagem sente dúvidas, isso estabelece uma ligação com a audiência. Por quê? Praticamente todos nós sentimos medo, todos nós sentimos dúvidas. Quando um vilão, então, sente medo, um vilão sente dúvida, quando ele gagueja, aquilo ali já conquista grande parte da audiência também. É uma das grandes dificuldades que temos, por exemplo, para escrever personagens muito fortes em termos como Super-Homem, etc., é que dificilmente vai ter medo, algumas assim dúvidas, mas é um ótimo ponto de partida para a gente estabelecer a empatia entre a audiência e o personagem. É isso, criar dúvidas, medo, humanizar esse personagem. Outra estratégia muito interessante, a gente lembra de vários filmes como Rocky Balboa, é o personagem ser o underdog. O que significa isso?
O underdog é o personagem, é praticamente impossível ele conseguir o seu objetivo. Ou seja, o que ele quer é tão difícil que a gente cria uma empatia com ele. Uma luta contra o sistema, por exemplo. Muito difícil você vencer um sistema governamental, vamos supor, a luta contra o governo, a luta contra um sistema, uma instituição muito forte, a luta contra um laboratório farmacêutico muito forte, contra uma indústria que polui, né? Dando alguns exemplos aqui. Quando a gente faz essa luta ser quase impossível, e geralmente o personagem não consegue muito a vitória no final, ou então uma vitória parcial, a audiência tem empatia com ele. Porque nós também temos nossas lutas contra obstáculos intransponíveis. Então, uma das técnicas bem importantes, mais eficazes para criar uma empatia com o personagem é estabelecermos um obstáculo muito difícil. E aí já isso cativa a audiência. Um escritor que eu gosto muito, chamado Blake Snyder, né, faleceu muito novo. Ele escreveu um livro muito bom de criação de personagens e de estrutura da história, que eu recomendo, chamado Save the Cat. Depois tem algumas continuações, mas o primeiro é fundamental. O que o Blake Snyder, qual uma técnica muito eficiente que ele ensina para a audiência, já no início de uma obra, ter empatia ao personagem, se conectar com esse personagem. Fazermos uma cena que ele chama Salve o Gato. O que significa isso? O personagem pode ser desagradável, pode ser um vilão, né? Mas se no início da obra ele fizer uma cena agradável, humana, a audiência já vai ter uma empatia com ele, já vai estar predisposta a ter uma empatia, como se o personagem subisse na árvore e salvasse o gatinho. Um dos melhores exemplos que eu já vi é a cena do Pulp Fiction, do grande filme do Quentin Tarantino, uma obra-prima, na minha opinião, quando o John Travolta e o Samuel L. Jackson estão no carro, eles estão indo para matar, né, um grupo de pessoas ou cobrar lá uma dívida, e o diálogo vai se desenvolvendo em torno do sanduíche, por exemplo, de como é chamado o Big Mac em tal país, né, do McDonald's, quarteirão com queijo. É uma conversa tão corriqueira, tão comum, tão cotidiana, que a gente já é cativado por esse diálogo. Ou seja, aí o Tarantino mostra no início da obra uma parte humana desses personagens que depois vão fazer atrocidades. Só que quando eles fazem as atrocidades, já era. A audiência já está cativada pela humanidade deles mostrada no início. Então essa é uma técnica maravilhosa de construção de empatia. Criarmos uma cena agradável no início da obra, do personagem principal até do antagonista também. Enfim, e aí eles não são vistos, né, como simples bandidos, né, mas como pessoas reais, por exemplo, e o herói também, né, o protagonista, já ganha pontos favoráveis. Então são técnicas importantes para estabelecer a empatia, criar medo e dúvidas, fazer uma cena agradável, né, no início da obra, e o obstáculo ser tão difícil, muitas vezes, que a gente torce muito para o personagem. Bem, essa é a essência do processo de criação. O que eu coloquei aqui no texto, né? Tem muitas perguntas. Eu coloquei análise de um personagem, que são perguntas feitas por um dos meus autores preferidos, o James Scott Bell. Analise o personagem principal. Então tem várias perguntas, né? Temos que passar sim por esse processo. Escrever é 99% transpiração, 1% inspiração. Olha tudo isso aqui. Olha todas essas perguntas aqui. Olha isso. Então, será que o processo de escrita é só a gente sentar e escrever? Né? Não é. Pode sair uma boa obra sentando, escrevendo, apenas com base em nossas experiências? Lógico que pode, mas não é a regra. A regra é a gente ter todo esse trabalho, detalharmos o personagem, a que analise sua posição, ela é interessante, né? Um autoquestionamento, uma autorreflexão. Analise a relação entre a oposição e o personagem principal. Analise os personagens secundários. Uma outra autora também, que eu tenho muito apreço, a Victoria Lynn Smith, perguntas para o seu personagem. E aí, como se você estivesse conversando com ele. Ele é introvertido ou extrovertido? Ele resolve os problemas usando instintos, pensamento lógico, emoção? Ele quer mudar o mundo? Essa pergunta aqui eu gosto muito, muito. Onde ele vive?
descreva o seu quarto. Né? Pelo quarto da pessoa, você aprende muito sobre ela, assim como sobre o lixo dela também. O que tem no lixo daquele personagem? Enfim, e aí nós temos várias perguntas aqui que vão tornar o personagem muito realista. Isso ajuda muito o processo de escrita. É um trabalho todo que a gente tem no início, que óbvio pode ser alterado ao longo do processo de escrita, mas que vale a pena. Tem outro texto no site muito importante, chamado Arquétipos de Personagens, que é em conjunção com esse aqui. Tá? Então depois vocês leiam o Arquétipo de Personagens, que é o ponto de partida na criação de um personagem. A gente só tem que ter muito cuidado, porque os arquétipos de personagens são estereótipos. A gente tem que ter muito cuidado para não criarmos personagens cheios de clichê, cheios de respostas prontas, previsíveis. Não. O arquétipo é um ponto de partida, uma ideia, né? Um policial, brutamontes, ou uma moça frágil, são estereótipos. Isso é só o ponto de partida. Depois a gente muda tudo. E essas perguntas aqui, e tudo que a gente conversou hoje, fazem com que tenhamos personagens tão queridos, tão importantes, que a sua história vai ter uma vida própria. Um personagem bem escrito, ele consegue carregar um roteiro, uma história fraca. Isso é muito comum. E um personagem fraco, ele pode colocar a perder, muitas vezes, um enredo interessante. Então tem muitas obras que a gente assiste e a gente nem gosta tanto do desenrolar, né, muito da história, mas muita série de TV assim, mas o personagem é tão cativante que ele carrega às vezes a obra nas costas. Obviamente o ideal é fazermos bem os dois, os personagens e a história. Então agradeço muito a atenção de vocês. Espero que esse texto e o vídeo ajudem bastante no nosso difícil processo, né, de criação artística. Muito obrigado e, como sempre, bons estudos!